Olá, muito boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao episódio número 68 de Emoções em Podcast, um programa que foi feito com a intenção de contribuir para aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar. E hoje o tema vai ser porquê que a higiene do sono não trata a insónia? E vou ter comigo a Joana Maria Matos para nos falar sobre este tema. A Joana Maria Matos é psicóloga clínica e fundadora da Clínica da Insónia. Ela é licenciada em Psicologia há 19 anos pelo ISLA, mestre em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional há 12, e é em 2019 que a sua trajetória na saúde mental sofre uma reviravolta, e é disto que ela vai falar aqui hoje. Após uma experiência pessoal marcante, quando enfrentou insónias profundas durante cerca de um ano. Através de sessões de psicologia clínica especializadas no sono, superou essa fase e, por isso, redescobriu um sono reparador e uma vida com mais significado e propósito. É motivada por essa experiência, especializou-se em terapia cognitivo-comportamental para a insónia, tendo concluído em 2023 uma formação na Universidade de Oxford. Desde então, tem-se dedicado ao estudo das complexidades da insónia e à aplicação de estratégias eficazes no acompanhamento dos pacientes que sofrem desta perturbação do sono. Apesar de continuar a dar consultas de psicologia clínica a adultos, em 2024 funda a Clínica da Insónia em parceria com o médico em psiquiatria Diogo Mota da Silva e juntos focam-se em ajudar pessoas a reconquistar o seu sono saudável através da abordagem de não apego ao resultado e da terapia da aceitação e do compromisso. Então, muito obrigada novamente, Joana, por estarmos aqui juntas hoje. E eu iria começar aqui por esta primeira pergunta, que é como é que surgiu esta Clínica da Insónia? Obrigada eu, antes de mais, antes de me aprofundar já nessa questão, Ana Isabel, é um prazer estar aqui contigo e eu sinto-me muito privilegiada em poder estar no teu podcast, no teu programa. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Como é que surgiu aqui a Clínica da Insónia? Surgiu, vou tentar ser rápida nesta parte, porque esta parte teria aqui muito que dizer, mas basicamente em 2019 tive umas noites em que não dormi bem, na altura não estava a mudar de emprego e achei que era normal, que era fruto daquela questão temporária e não associei isso a um problema de sono. Depois, mais tarde, aprofundei ou dediquei-me a 100% à psicologia clínica, tive muitos anos ligada à psicologia organizacional, recursos humanos, etc., mas depois entro na psicologia clínica e a necessidade de estar bem para os meus pacientes, de estar bem para a minha família, de estar bem para mim enquanto mulher, a necessidade de estar saudável, de controlava na altura e continuo a ter muita consciência sobre o que como, continuo a ter muita consciência sobre a questão do exercício físico, e eu também achava que conseguia controlar o meu sono, porque obviamente que em volta na Sim. psicologia clínica tinha a percepção de que o sono era extremamente importante, tinha a percepção de que tínhamos que dormir 7 ou 8 horas em média e que se não dormisse eu ia ter a lista era infindável de consequências para se eu não dormisse para o dia a seguir, para a minha vida, que era basicamente o foco, a capacidade de concentração, a minha memória, a minha energia, até a própria a sonolência, como é que eu vou estar a ouvir os meus pacientes se eu vou ter sono? Eu preciso mesmo dormir. Então quase que me obrigava, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Quanto mais me obrigava a dormir, mais hiperalerta estava, e eu depois Certo. mais para a frente vamos ver esta questão. Pronto, nesta senda de tentar perceber o que é que estava a acontecer comigo Claro. e porque é que eu não consigo dormir quando não tenho aqui um problema de maior, simplesmente quero dormir e não consigo. Será que eu estou variada? Será que alguma coisa se passa com o meu cérebro? Entretanto, tenho umas consultas de psicologia clínica, psicologia relacionada com o sono, especializada nesta área, e consegui, com algumas sessões, não muitas, consegui resolver esta O que situação. é isto da insónia? O que é que se entende por insónia? Porque há uma coisa que é o público em geral, o que é que ele pensa que é insónia, e depois há outra coisa que é aquilo que é entendido pela comunidade científica. Qual é que é então a grande diferença entre este conceito da insónia? Ok. Portanto, e agora pegando aqui no início que me aconteceu, eu
para explicar o conceito de insónia. O problema não é não dormir, porque eu no início, em 2019, não tinha dormido e não estava minimamente preocupada e, portanto, não surgiram aí as insónias. O problema é realmente não dormirmos quando queremos e ficarmos irritados, zangados, extenuados com isso. Havia aqui muitos adjetivos para continuar a descrever o nosso estado de frustração. E, portanto, insónia não é não dormir bem, é não conseguir dormir quando queremos e ficar zangado por isso. E, portanto, foi isso que me aconteceu depois já em 2020, em que não conseguia dormir, entretanto, as consultas resultou, fiquei tão bem e tratada de alguma forma com este problema, com esta perturbação do sono, que é o que é, que fui tirar uma formação na Universidade de Oxford para terapia cognitivo-comportamental para a insónia e esta formação despertou-me o interesse e a paixão por esta área e, portanto, tenho vindo a debruçar-me, a investigar, a explorar, a estudar tudo e mais alguma coisa sobre a insónia. E então surge, agora já muito recentemente, ainda este ano, o convite com uma parceria com o médico psiquiatra o Diogo Silva, que o Dr. Diogo está como psiquiatra na clínica de insónia, eu como psicóloga, e estamos a apoiar, mas os dois na mesma abordagem, no mesmo tipo de terapia, com a mesma, obviamente com a mesma vontade e paixão, mas os dois cientes de quais as abordagens ideais para tratar aqui o problema. O problema que, e agora, indo já um bocadinho para a frente, o problema que muitas vezes é uma questão de percepção, que não é na realidade um problema. É esta a questão essencial, é a percepção que a pessoa tem sobre as consequências que vai ter no dia a seguir. Mas já lá vamos então. Eu não sei se respondia bem à tua pergunta, portanto, o que aparentemente as pessoas pensam, insónias é não dormir, e até às vezes na brincadeira, olha, lê lá isto, que é naquelas tuas noites de insónia, que na realidade não é não dormir, não é? Era mais do que isto. Depois há vários tipos de insónias, não é? Não sei se me estou a adiantar. Claro, e era isso que eu te ia perguntar, quais é que são os diferentes tipos de insónia? Ok. Portanto, o DSM-5, que é o nosso manual, o nosso Psicologia e Psiquiatria, nosso manual de saúde mental, diz-nos que insónia é quando não dormimos, quando queremos e ficamos zangados, há mais de 3, portanto, há mais de 3 meses, durante pelo menos 3 dias na semana, estamos a entrar então numa insónia crónica, diríamos assim, mais de 3 meses. E, portanto, poderíamos, de alguma forma, distinguir entre a insónia aguda, um período transitório, uma morte de um familiar, uma separação, um desemprego, etc. Uma situação qualquer que nos transtornou muito a vida, não dormimos durante aquele período, ficamos bastante preocupados com aquilo, mas, entretanto, passou. Certo. Aguda, insónia aguda, está tudo bem com isso, aparentemente, se ela não for perpetuada. Depois também podemos ir ver melhor esta questão do perpetuar. O que é isto? Mas, respondendo ainda em relação aos tipos de insónia. Insónia inicial, aquela em que a pessoa tem dificuldade em dormir, em adormecer, quando quer. À meia da noite, a pessoa acorda e já não consegue dormir mais, ou acorda várias vezes, ou sempre à mesma hora, ou vai à casa de banho. Isto é muito comum, temos muitos pacientes que nos dizem: "Vou à casa de banho muitas vezes". Já vamos perceber porquê. É depois a insónia terminal, em que a pessoa acorda mais cedo do que aquilo que queria. Acima de tudo é isto, os tipos de insónia, portanto, a aguda, a crónica e depois a inicial, a intermédia ou a terminal. Quais é que são as principais causas que tu dirias para que haja uma insónia? Ok. As causas, podemos ir aqui, um bocadinho atrás à gênese da pessoa, são as causas que são os fatores predisponentes, porque é que a pessoa de alguma forma, mentalmente ou psicologicamente, se predispõe a este tipo de padrão de querer controlar o sono, de querer, que tudo corra bem no dia a seguir. Portanto, geneticamente, hereditariamente, eventualmente, tem uma predisposição para isto, fatores predisponentes. E depois há os fatores
precipitantes. Portanto, houve qualquer coisa, como falámos há bocado, um divórcio, um desemprego, uma morte do familiar, etc., que precipitou ela não dormir bem durante aquele período de tempo. E depois temos os fatores perpetuantes ou perpetuadores, Certo. que é este padrão, não dormir durante algum tempo, perpetua-se no tempo e a pessoa começa a ficar muito preocupada com aquilo. Eu não consigo dormir, eu não sei o que é que se passa comigo, eu estou avariado ou eu estou doente. E depois é, acima de tudo, as consequências que eu percepciono ter nos dias a seguir. As causas. E depois a pessoa fica muito ansiosa só de pensar que não vai. Sim, isso mesmo. Essa palavra que tu utilizaste agora, Isabel, é muito, é preponderante aqui em toda esta investigação, este estudo do sono e, acima de tudo, da insónia em si. É a ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa. Então, porquê? Acho que é importante irmos já ao porquê que isto acontece. A pessoa Sim. tem medo do que lhes vai acontecer no dia a seguir. O que normalmente as pessoas dizem que têm quando não conseguem dormir é um cansaço, uma fadiga, uma mente enovoada. Só que às vezes é um bocadinho mais do que isso. Às vezes Sim. tenho medo de errar no escritório, é uma coisa que eu passo a falhar com o meu chefe. Tenho medo de não me lembrar de ir buscar as crianças a tempo ou da minha memória ser comprometida no trabalho. Tenho medo de não me conseguir concentrar quando estou a ler, de falhar com respostas de e-mails ou de mensagens, etc. Então, há a percepção de que isto vai comprometer o meu dia a dia e mais, a minha performance e a minha competência, as minhas habilidades, não só em termos sociais, pessoais e conjugais, mas acima de tudo em termos profissionais e aquilo que é o meu garante e o meu meio de subsistência. Pronto. Voltando um bocadinho atrás, então, eu tenho medo das consequências do dia a seguir, eu entro em modo de alerta. É aquela a velha questão de, no nosso cérebro ancestral, e estou a fazer assim porque é mesmo aqui atrás, este cérebro de nós temos, foi já identificado por vários autores, 3 tipos de cérebro, vá, o cérebro reptiliano, um cérebro de modo de luta ou fuga e o cérebro evolutivo, e estou a fazer assim porque é aqui o córtex pré-frontal, e aqui o cérebro de modo de luta ou fuga, este sistema é ativado quando percepcionamos que estamos a ser ameaçados. Como se estivéssemos numa caverna, agora cérebro ancestral, a verdade é que somos conduzidos a 99, há quem diga 99,9, há quem diga 99,7%, mas a verdade é que quase na maioria somos conduzidos, guiados por este cérebro ancestral, o cérebro de há 300 mil anos, em que estávamos nas cavernas e estávamos sempre com a percepção de que podíamos ter um leão à porta da caverna ou uma cobra venenosa que nos podia pôr em causa a nossa sobrevivência e a da nossa prole. Onde é que eu queria chegar com esta questão da ameaça, da percepção de ameaça? É que, de facto, o nosso cérebro entende que estes pensamentos que é eu no dia a seguir posso ficar, como já falámos, há um rol de justificações para os quais queremos muito dormir. Se eu não consigo dormir, vou ter consequências e então estas consequências mantêm o meu medo, o meu modo de alerta e esta percepção de ameaça torna-nos muito hipervigilantes. E é esta hipervigilância que vai tornar-nos completamente ativos, alerta, e então não nos deixa dormir. Portanto, Ana, isto é assim muito contraproducente, mas eu não consigo dormir, quero dormir porque preciso, mas na realidade, quanto mais eu quero dormir, menos o sono vem. Eu estou alerta, quero induzir sono. E há aqui uma verdade que é importante estar em cima da mesa, quem quer aprender mais sobre isto, que é quanto mais eu tento induzir o sono, quanto mais estratégias eu uso, e aqui vamos chegar ao tema deste podcast, porque é que a higiene do sono não trata a insónia, porque a higiene do sono são estratégias, e se nós fazemos pesquisa como tratar a insónia, o que vamos ver na internet, nos livros, na maioria dos sítios é vamos regular a temperatura, vamos regular a luminosidade, vamos
controlar aquilo que comemos, não vamos beber café depois das 2h59 da tarde por causa da meia-vida da cafeína e não vamos tentar também tapar toda a entrada de luz. Bem, isto poderíamos, os tapa-olhos, os relógios de medição, podíamos, a lista é infindável, mas portanto estamos a tentar criar estratégias para induzir algo que é normal, natural, que é uma condição biológica. O sono é tão natural e tão biológico como respirar, Certo, comer, certo. beber. A saúde, as doenças, vêm enquanto têm que vir. E teríamos aqui mais coisas naturais do nosso corpo. Mas a verdade é que nós não pensamos: "Olha, vou pensar se vou respirar melhor, agora quero respirar de outra forma". Não, na realidade isto é tudo natural. Agora quero ter fome. Não, na Certo. realidade ela vem quando tiver que vir. Então, nada externo a nós nos induz o sono, nos induz o sono. Ia-te perguntar quando é que a pessoa sabe que precisa de ajuda, quando é que a pessoa sabe que precisa de ir ter contigo à clínica Hum. da insónia. Qual é que é a altura para ela ir ter contigo? Aham, ok. Essa é uma excelente pergunta, porque basicamente é muito fácil responder. Faz uma pergunta simples, que é o busilis da questão, que é: "Não consegue dormir? O que é que acha disso?" E depois aqui vamos ter várias respostas. Se a pessoa diz assim: "Ah, não consigo dormir, mas isso não me preocupa nada. Eu durmo muito pouco e está tudo bem com isso." Está ótimo, não precisa de vir ter comigo. Dorme pouco, é o sistema da pessoa. E já habituou-se àquilo e funciona bem assim. Se não compromete o seu dia e a sua percepção de eficácia, de capacidade, de habilidade, de agilidade mental, emocional, etc., então, se ela não percepciona que isso é um problema, não é preciso ter qualquer tipo de ajuda de tratamento. Aliás, Ana, tu e eu conhecemos várias pessoas que dormem muito pouco e que estão completamente funcionais e Sim, agora temos que ir perceber o porquê disto. E estão completamente funcionais e está tudo bem. Portanto, se claro, elas percepcionam que claro. isto é mau, que as afeta a sua saúde mental, então sim, venham ter connosco e nós ajudaremos certamente. E outra coisa, se a higiene do sono não trata realmente a insónia, afinal o que é que trata? Ok. Aqui três coisinhas muito simples. Chamamos de coisinhas, mas na realidade são técnicas destas abordagens. Esta abordagem que tu falaste logo no início, quando apresentaste, não só o meu currículo, mas também a questão da clínica de insónia, como é que nós tratamos a insónia, é a abordagem do não apego ao resultado. Em inglês isto chama-se NATO, non-attachment to the outcome, e ao mesmo tempo conjugado isso com esta abordagem com terapia da aceitação e compromisso. O que é que esta abordagem do não apego ao resultado fazem? Três partes. Uma, compreender, Boa. conhecer, educar a pessoa para a não necessidade de ter que dormir 7 ou 8 horas por noite. E isto já agora, indo um bocadinho, explorando um bocadinho também este assunto, porque é que não temos de dormir 7 ou 8 horas por noite? Porque não há nada, não há nenhum Uhum. estudo que associe a falta de sono, ou o pouco sono, ou a privação de sono, com causa e efeito de baixa saúde mental, baixa memória, baixa capacidade cognitiva, baixo foco, baixa concentração. Não há nada. O que há é, de facto, estudos que relacionaram, que associam. Há uma associação entre a insónia e perturbações de saúde mental. Há associação, mas na realidade, se nós formos analisar bem, por exemplo, um estudo que Sim, saiu em 2019, um estudo enorme, Ana, um estudo que durou 8 anos e que comprometeu ou que envolveu aqui 116 mil pessoas. E o que é que esse estudo? Eles procuraram, eram 21 investigadores, ou melhor, desculpa, eram boa. investigadores de 21 países diferentes. O que é que eles procuraram analisar? A qualidade de vida, mas também a Ok. longevidade destas 116 mil pessoas durante estes 8 anos. Quem dorme melhor?
dura mais tempo, vive mais tempo, com mais Ok. qualidade. Quem dorme pior, dura mais tempo, com mais qualidade ou menos qualidade. E a conclusão a que chegaram, Ana, foi que, na realidade, o que foi substancial foi quem dorme mais de 8 horas. Diminuiu substancialmente a longevidade dessas pessoas. Quem dorme Ok. mais de 8, 9 horas. Só que não é isso que é trazido cá para fora, não é isso que a indústria do bem-estar nos proclama. A indústria do bem-estar diz-nos: tens de dormir, porque Uhum. senão, por causa daquilo tudo, e temos aqui, e a indústria do bem-estar não é só o Instituto e a Fundação e a Academia Internacional e Nacional de Sono e de Saúde, não é só, é o vizinho, é o health coach, é o psicólogo, é o Bem, médico. Tens de dormir 7 a 8 horas. Isto tem a ver muito com a sim. ideia de rotina, a ideia dos cronótipos, que é quando a nossa melatonina é produzida. Portanto, ok, é importante haver rotina, é importante conhecermos o nosso corpo, é importante, acima de tudo, se estamos Uhum. cansados, irmos descansar. Nem sempre dá para isso, não é? Às vezes estamos cansados durante o dia e Exato. não podemos descansar, mas aguardamos um bocadinho e quando tivermos, quando ouvirmos o Uhum. nosso corpo e quando o nosso corpo nos diz é a hora, nossa pestana começa a ficar pesada, então vamos deitar. Acima de tudo, se não conseguimos dormir, fazer coisas que nos induzam, que nos deem prazer. Não fazer as coisas para induzir o sono, fazer coisas que nos deem Uhum. bem-estar, que nós gostemos, como ler, como fazer crochê, fazer uma pintura, fazer puzzle, até ver, e agora vou dizer algo muito polémico, até ver, até ver uma série. Se isto me dá, e quantas pessoas, Ana, tu conheces, e se calhar tu, não sei se tens esse hábito ou não, mas quantas pessoas tu conheces que se adormecem à frente da televisão? E está tudo bem com isso, depois têm uma noite impecável, e há outras que não Sim. têm uma noite impecável Há porque muita gente. começam a pensar: "Eu já devia ter dormido, eu já devia porque já me estou a deitar a esta hora e porque entretanto são 7 da manhã e eu já vou dormir só 5 horas, 6 horas", É. seja, e isso vai comprometer, pronto, aqueles tais pensamentos automáticos negativos, não é? Voltando outra vez à tua questão, E aí esse como é pensamento acelerado faz com que a pessoa não descanse. isso mesmo, isso mesmo. O que faz com que a pessoa não descanse Uhum. são estes pensamentos negativos, é este medo de não estar capaz, é este medo de nos sentirmos ameaçados, entre aspas, não é? Não está ali, de facto, à porta do quarto, nenhuma cobra nem um leão, mas está estes pensamentos, e isto é muito simples, Ana. O nosso cérebro de luta ou fuga, como é que ele funciona? Está aqui no meio do Uhum. cérebro um sistema que é o tálamo, que nos vai dar a ler as Uhum. sensações, pensamentos, imagens, sons, etc. O tálamo vai dar isso para a amígdala vai dar isso para o hipotálamo diz para a glândula pituitária libertar cortisol e adrenalina. A partir desse momento em que liberta de cortisol e adrenalina, estamos Sim. alerta. Percepcionamos que temos que lutar ou fugir. Sim, é o É o cérebro stress. animal, mas ele está aqui, a verdade é que Uhum. não podemos fugir dele. E é o stress, é como estás a dizer, é isso mesmo, é o stress. Voltando um bocadinho atrás à tua Claro, pergunta, em relação claro. à resposta, ou melhor, em relação ao tratamento. Como é que pergunta em relação à resposta ao tratamento. Como é que nós tratamos Uhum. a insónia? Educação, conhecimento, perceber o que é que está a acontecer com o nosso cérebro, perceber então que que este modo Uhum. alerta está lá e que o nosso cérebro nos está a defender, que isto é um modo de segurança, é um modo de proteção. Ainda bem que o nosso cérebro nos está a dar este modo. Portanto, conhecer isto, conhecer que não temos de dormir 7 8 horas, que é de facto esta indústria da saúde que preconiza isto e que dá uma forma, Ana, até vou, uma frase bastante polémica, mas que eu tenho a certeza do que estou a dizer com tudo aquilo que já investiguei e estudei desta área, é esta indústria do sono ou melhor, esta indústria do bem-estar que está inadvertidamente, de uma forma quase que inconsciente, a induzir esta epidemia da insónia. Porque se nós formos analisar 300 mil anos atrás, o homem não Pois. dormia sempre 7 8 horas, às vezes entravam animais na caverna, ele tinha que fugir, às vezes ele não conseguia caçar durante o dia, ele tinha que ir caçar à noite, tinha que pôr armadilhas à noite para caçar, para no dia a seguir ter lá
a sua presa. Entrava uma intempérie que entrava na caverna e ele não conseguia estar lá, tinha que ir viajar para outras cavernas e às vezes essas viagens eram dias e noites, portanto nem sempre o homem dormia e não havia mal nenhum com isso. Às vezes ele descansa, outras vezes não descansa. Mais uma vez, o mal que existe é a nossa percepção de medo, a nossa percepção de ameaça, as consequências que eu vou ter. Portanto, o não dormir, e nós vemos casos de mães e pais, obviamente, que não dormem durante anos porque têm o seu bebê pequenino para tratar e, no entanto, muitas vezes não há problema, sabem que aquilo é uma fase temporária e, claro, vão cansados para o trabalho. Claro que há aqui uma mente enovoada, claro que há mais fadiga, menos energia, mas é só isso, Ana. De resto, é uma fase e passa e está tudo bem com isso. Pronto. Às vezes há pessoas que ficam bem com 5 horas e estão perfeitamente bem para o seu dia, e outras vezes em que as mesmas pessoas precisam de 8 horas, não é? Por isso vai depender muito da fase em que a pessoa está e o que é que ela precisa. Não temos que sempre dormir as mesmas horas, porque também depende de nós. Sim, depende do nosso dia, depende das nossas necessidades e depende se estamos a fazer atividades ou não prazerosas. Claro que é importante, ninguém está a tirar aqui a importância do sono. É importante dormirmos, é importante descansarmos, é importante ouvirmos o nosso corpo e descansarmos quando ele nos diz: "Estou a precisar agora de dormir". Está tudo bem com isso. Mas se não conseguimos fazer por algum motivo, lá está, um fator precipitante, então perceber que aquilo é uma fase e que não há problema. Voltando aqui à resposta de como tratar, ainda há outro conhecimento e educação, e agora o outro passo é a coragem para lidar com as consequências. A coragem para não nos apegando a este resultado, o resultado é: se eu não dormir, vou ficar cansada, vou ficar sem memória, aquela lista que falámos há bocado, ter coragem para perceber que, ok, se eu isto, Ana, isto é algo que muitas vezes não é nada fácil, muitas vezes tem que ser trabalhado em sessão individual com a pessoa e tentar perceber quais são os medos daquela pessoa, que medo se eu não tiver a minha memória em condições, se eu estiver tão cansado, se eu não estiver a produzir em condições, o que é que me vai acontecer? Tenho medo de perder o meu emprego, tenho medo de não estar capaz com o meu marido, com a minha mulher, tenho medo de não estar capaz com os meus amigos, de mostrar que tenho fragilidades, tenho medo de ter uma doença de saúde mental. Há tantos medos, que medos são estes? E tentar dar uma forma que a pessoa tenha coragem para lidar com estes medos e lidar com estas consequências. Perceber que se eu perder o meu emprego, provavelmente não vou conseguir arranjar outro emprego. Se eu eventualmente ficar com um problema de saúde mental, eu vou ao psicólogo, vou ao psiquiatra, eu hei de arranjar uma solução, eu hei de conseguir dar a volta. Ou seja, parece contraproducente, mas a verdade é que aceitar, esta palavra é fundamental, esta palavra é a chave, é crucial aqui para o processo. A aceitação de que aquilo que me está a acontecer provavelmente vai precisar de vir. Aquela fase, vou-me conhecer melhor, estou sozinho porque está a minha mulher ou o meu marido está a dormir e eu não consigo dormir e ela está aqui a dormir ao lado. Que isto é tão frustrante. Isto é um caminho muito solitário, mas que na realidade isto vai-me levar a algum lado. Por incrível que pareça e por mais que agora seja difícil de aceitar, mas lidar com isto, aceitar, deixar fluir, vai ser fundamental. Terceiro passo para esta abordagem: autocompaixão. Perceber então que o meu cérebro está-me a criar aqui um mecanismo de defesa que é normal, ainda bem, o meu cérebro está a trabalhar bem, o meu cérebro ajuda-me a ajuda-me a criar as minhas proteções e está a funcionar como deve ser. E ao mesmo tempo dizer para nós próprios: "Não dormis hoje, dormes amanhã, está tudo bem, se não dormires tantas horas como querias, não faz mal. Se errares no trabalho, não faz mal, vais tentar depois criar uma solução, vais tentar disfarçar", não é? Isso tudo passa. Tudo passa, exatamente, tal e qual, é isso mesmo, passa por aí.
essa palavra que tu disseste agora, Ana, é essa frase, tudo passa. Frase, palavra, são 2 palavrinhas, mas é essencial. É um conceito que quando eu aprendi, Ana, mudou um bocadinho a minha vida. O conceito de impermanência. Perceber que nada é para sempre e que a única coisa que é permanente é a mudança. A única coisa que é permanente é a mudança. Então, basicamente, eu vou mudar. Eu, qualquer outra pessoa que tenha insónia, nós vamos Vou mudar. apontar. Umas noites dormimos 5 horas, outras vezes dormimos 8, outras vezes dormimos 1 hora, outras vezes dormimos nada, outras vezes dormimos 6, 7 e umas vezes estamos mais alerta no nosso trabalho, outras vezes estamos mais lazy, mais preguiçosos, arrastamos. Umas vezes estamos mais impacientes com o nosso marido ou com a nossa mulher, outras vezes estamos muito pacientes. Então isto sim, é a vida, é estar em constante transformação e é aceitar isso. E sermos gentis connosco próprios, é dizer para nós próprios: "Estou a dar o meu melhor, Sim. se eu não conseguir, não faz mal, porque eu hei de conseguir, já passei mais vezes por isso, outros períodos de privação, de desafio e, no entanto, eu dei a volta". Faz-te sentido, Ana? Sim, 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 faz muito sentido o que estás a dizer. E entretanto, já estamos aqui adiantadas no tempo, já estamos aqui com 35 minutos, mas quero-te agradecer muito todas as partilhas que tu fizeste até agora. Gostaria ainda de saber 2 ou 3 hábitos que tu tenhas diariamente em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Ok. Hábitos que eu não abdico, que são fundamentais. Uhum. O primeiro, exercício físico, desporto, não abdico. E e associado a isto está a consistência. Fazer todas as semanas Uhum. X horas por semana de desporto. Exercício físico, seja sozinho, seja musculação, seja correr, seja um desporto de equipa, vôlei, ténis, pádel, whatever. O que quer que seja que nos exercitemos, que nos mexemos. Outro hábito que é fundamental também para mim é esta questão da gentileza, da autogentileza. Eu deitar a minha cabeça na almofada e dizer para mim Ok. própria, de alguma forma até percorrer o meu dia com as coisas boas que eu fiz. Para nós é sempre muito mais fácil Uhum. criticar-nos, de alguma forma autoculpabilizar-nos pelas coisas que não fizemos, ou que dissemos e que não devíamos ter dito, ou que não dissemos e que devíamos ter dito. Não, eu concentro naquelas que eu fiz bem e de alguma forma acarinho-me, aceitando que não consigo sempre chegar a todo lado e que amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar outra vez. Estes são os 2 hábitos essenciais que eu não abdico. Uma mensagem final que nos queiras deixar. Basicamente esta frase maravilhosa de, deixa fluir, aceita. Aceita que às vezes o pior momento pode ser o melhor momento e de alguma forma o sofrimento pode nos ensinar tanto. Muito Então, bom. vamos. Olha, eu agora estou-me a lembrar de uma frase de Nietzsche. Ele tem este escrito maravilhoso que rege muito a minha vida e vou deixar aqui para as pessoas porque que se isto é importante para mim, talvez para alguém também seja. Nietzsche dizia amor fati, não é? Ama o teu destino, que na realidade é a tua vida, não é? E ele diz que não queiramos que nada seja diferente, Uhum. nem no nosso passado, nem no nosso presente, nem naquilo que está para vir. Mais do que aceitar o que nos acontece, é amar o que nos acontece. Então, Ana Isabel Correia, se eu não tivesse tido as minhas insónias, eu não estaria a abrir a clínica da insónia, a investigar tanto sobre esta área e a apaixonar-me tanto nesta busca por mais informação, mas também por querer ajudar os outros que passaram pelo mesmo que eu passei e outros que estão a passar por situações diferentes, mas que vamos tentar entendê-las e vamos de mãos dadas tentar tratar.
tratar que pode passar por aceitar este sofrimento, que ele vai trazer uma aprendizagem, um benefício, vai trazer uma oportunidade. E, mais uma vez, se eu não tivesse tido as minhas lições, eu não estava aqui hoje contigo, que és uma pessoa, pelo aquilo que eu já falei contigo, incrível e extremamente dinâmica, extremamente simpática, empática e por isso, olha, muito obrigada por, mais uma vez, por este convite e por estarmos aqui juntas. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Fala-nos só um bocadinho sobre os teus projetos pessoais, profissionais, os teus projetos atuais. Sim. Acima de tudo, para além daquilo que já está a ver, que é as consultas de psicologia clínica geral da clínica Joana Maria Matos e depois as consultas mais vocacionadas para a insónia da clínica da insónia, é a divulgação da clínica da insónia. Isto que eu estou a fazer aqui contigo é divulgar nos vários canais das redes sociais, pôr à disposição da maioria das pessoas que precisar deste tipo de informação, pôr cá para fora. Tudo aquilo que vou lendo, tudo aquilo que vou interiorizando e pesquisando sobre esta temática. É este o meu principal projeto. Um micro sonho é pôr a minha clínica da insónia, obviamente porque é muito recente, tem um mês, mas pô-la funcional e obviamente rentável, mas acima de tudo um macro sonho é desmistificar esta ideia de que realmente temos que dormir 7 ou 8 horas e ajudar as pessoas a perceber que não é só com medicação que se tratam insónias, muitas vezes é uma percepção, desmistificar determinados mitos e uma percepção de que, de facto, as consequências não são assim tão horríveis. É uma percepção de cansaço. Eu estou aqui a tocar na pele, porque às vezes não é nada que nos aperte, não é? Não é nada que nos faça entrar em pânico. É uma sensação de cansaço, fadiga, etc. Mas é só isso. Claro que as pessoas descrevem como sendo muito mais, não é? Mas passa muito por aí. Eu, de qualquer forma, vou deixar os links que dão acesso às redes todas da Joana Maria Matos, vou deixar o link do teu site, vou deixar o link da clínica, da tua clínica das consultas, da clínica da insónia, deixo lá tudo e assim todas as pessoas que quiserem acompanhar vão fazê-lo. Acho que o próprio título que foi dado ao episódio, porque é que a higiene do sono não trata a insónia, já era assim bastante apelativo. E acho que foi um episódio que realmente desmistificou aqui muitas coisas que se fala sobre a insónia. Por isso, agradeço-te muito em ter estado aqui comigo. Sim. 30 segundos só para dizer, porque eu disse assim, nada externo a nós trata a insónia. E as pessoas perguntam, então, mas porquê que a medicação muitas vezes acalma? Porquê que a medicação me faz dormir? Algumas pessoas faz, as outras que já nem isso, já nem a medicação faz. Mas vá, o que é que faz dormir na medicação é um chamado processo de delegação. As pessoas delegam no medicamento, e o medicamento pode ser as benzodiazepinas, o vulgo calmante, mas pode ser um chá de camomila, pode ser a melatonina, pode ser qualquer coisa externa, nós vamos delegar naquele produto um mecanismo de induzir o sono. E, portanto, a partir do momento em que aquilo agora já tomei aquilo e já vou ficar aqui bem, porque de certeza que já vai-me induzir o sono. Não nos preocupamos mais e não temos a percepção de ameaça já. E é por isso que muitas vezes funciona. Porque na realidade as benzodiazepinas e toda a medicação que normalmente é receitada para o sono não são de calmantes, relaxantes musculares, etc. Portanto, estamos realmente muito calmos, mas estamos a associar aquilo estamos a delegar aquilo àquele fator externo, então vamos ficar super relaxados e normalmente resulta. Desculpa, era só acrescentar isto porque fiquei com a percepção de que não tinha terminado. Ficou ótimo, agora sim, ficou tudo bem explicadinho e como sabem, entretanto podem acompanhar o trabalho da Joana e qualquer dúvida é só entrar em contato com ela. Então até segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast. Tchau.